O destino pode ser cruel. Um milionário poderoso se apaixonou pela própria secretária, mas quando descobriu quem ela realmente era, sua vida virou de cabeça para baixo. Será que o amor deles pode vencer essa rivalidade? Antes de começarmos a história, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora prepare-se para essa reviravolta inesperada. O sol da manhã entrava pelas janelas altas do escritório no 30º andar de um prédio espelhado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Daniel Vasconcelos, 38 anos, dono da Vasconcelos Tech, girava a caneta entre os dedos enquanto lia relatórios. Ele era o tipo de homem que impressionava sem esforço. Alto, cabelo preto penteado para trás, olhos verdes que pareciam atravessar qualquer um. Mas naquele dia, ele não estava focado nos números. Sua atenção estava em outra coisa, ou melhor, em outra pessoa. Do outro lado da sala, separada por uma parede de vidro, estava Ana Clara, sua secretária há 6 meses. Ela digitava rápido no computador, o cabelo castanho preso num coque meio bagunçado, os óculos de armação preta escorregando no nariz. Vestia uma blusa branca simples e uma saia lápis que já tinha visto dias melhores. Ana não era o tipo de secretária que Daniel imaginava contratar. Ele preferia alguém mais polido, mais executivo, mas ela era absurdamente eficiente. E, para ser honesto, tinha algo nela que ele não conseguia ignorar. Ana, me traz o relatório da reunião com os japoneses. Ele chamou, a voz grave ecoando pela sala. Claro, doutor Daniel. Ela respondeu com aquele tom leve que misturava respeito e um toque de ironia. Doutor, era como ela o chamava, mesmo ele dizendo 1000 vezes que não precisava. Ela se levantou, pegou uma pasta na gaveta e caminhou até a mesa dele, os passos rápidos no salto baixo que fazia um toque-toque no chão de mármore. Enquanto entregava o relatório, os dedos dela roçaram os dele por um segundo. Foi rápido, quase nada, mas Daniel sentiu um calor subir pelo braço. Ele pigarreou, tentando disfarçar. Obrigado, disse seco, voltando os olhos para o papel. Ana apenas assentiu e voltou para o lugar dela como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Nos últimos meses, Daniel vinha notando esses pequenos momentos, um olhar que durava demais, uma risada que escapava quando ele contava uma piada boba, a forma como ela organizava a agenda dele com um cuidado que ia além do trabalho. Ele não queria admitir, mas Ana Clara estava mexendo com ele. E isso era um problema. Daniel tinha construído a Vasconcelos Tech do zero, transformando uma ideia num império de tecnologia que dominava o mercado brasileiro. Ele era conhecido por ser frio, calculista, o tipo de cara que não deixava emoções atrapalharem os negócios. E, acima de tudo, ele tinha um inimigo declarado: Marcos Ribeiro, dono da Ribeiro Solutions, uma empresa rival que vinha tentando derrubá-lo há anos. Os dois tinham uma rixa antiga, desde a época da faculdade, quando Marcos o acusou de roubar uma ideia. O que não era verdade, mas a mágoa ficou. Relacionamentos para Daniel eram um luxo que ele não podia se dar, especialmente com alguém do trabalho, ainda mais com Ana, que ele mal conhecia fora do escritório. Mas Ana Clara tinha seus próprios segredos. Naquela mesma manhã, enquanto Daniel lia o relatório, ela encarava a tela do computador, o coração batendo rápido. Não era o trabalho que a deixava nervosa. Era uma mensagem no celular, escondida na bolsa. Ele não pode saber quem você é, Ana. Não agora, dizia o texto assinado apenas com um M. Ela respirou fundo, deletando a mensagem antes que alguém visse. M era Marcos Ribeiro, seu pai, e Daniel Vasconcelos, o chefe que ela admirava. E, admitia para si mesma, gostava cada vez mais. Era o homem que ele odiava acima de tudo. Ana não planejara trabalhar na Vasconcelos Tech. Depois de se formar em administração, ela queria um emprego qualquer para pagar as contas enquanto decidia o futuro. Mas então veio a proposta. Uma vaga de secretária executiva, com um salário que ela não podia recusar. Só depois de aceitar, descobriu quem era o chefe. E só depois de um telefonema furioso do pai, ela soube da rixa. Marcos queria que ela saísse imediatamente, mas Ana recusou. Eu preciso desse dinheiro, pai. E ele nem sabe quem eu sou, disse firme. O que ela não contou foi que, aos poucos, estava começando a ver Daniel com outros olhos.
Ele não era o monstro que o pai descrevia. Daniel era exigente, sim, mas justo. Ele a elogiava quando ela resolvia um problema rápido, como aquela vez que remarcou uma reunião importante em cima da hora, e até já tinha levado café para ela numa madrugada de trabalho intenso. Você é boa nisso, Ana, ele disse uma vez com um sorriso raro, que fez o estômago dela dar um salto. Ela sabia que era perigoso, mas não conseguia evitar. Estava se apaixonando. Naquela tarde, enquanto Daniel assinava papéis, o telefone tocou. Ana atendeu, a voz firme como sempre. Vasconcelos Tech. Ana Clara falando, como posso ajudar? Do outro lado, uma voz que ela conhecia bem demais respondeu. Ana, sou eu, disse Marcos baixo, como se temesse ser ouvido. Você precisa sair daí. Ele tá desconfiado de algo, eu sei que tá. Pai, para com isso, ela sussurrou virando o rosto para que Daniel não visse. Ele não sabe de nada. E eu não vou largar meu emprego por causa da sua briga. Isso não é só uma briga, Ana. Marcos retrucou, o tom duro. É sobre honra. Se ele descobrir quem você é, vai te usar contra mim. Ele não é assim, ela disse, antes que pudesse se segurar. Houve um silêncio do outro lado, e Ana sentiu o peso das próprias palavras. Eu tenho que ir, gaguejou desligando rápido. Quando olhou para trás, Daniel a encarava pela parede de vidro, uma ruga de curiosidade na testa. Tudo bem aí? Ele perguntou, a voz atravessando a sala. Tudo ótimo, ela respondeu, forçando um sorriso enquanto o coração disparava. Ela voltou para o computador, os dedos tremendo no teclado. Precisava manter o segredo, pelo menos por enquanto. Mas quanto tempo conseguiria? Enquanto isso, Daniel largou a caneta, os olhos ainda nela. Algo naquela ligação o incomodou. O jeito como ela baixou a voz, o nervosismo que tentou esconder. Ele não era de bisbilhotar a vida dos outros, mas Ana Clara era um mistério que ele queria desvendar. E sem saber, estava prestes a descobrir mais do que imaginava. A semana seguinte, no escritório da Vasconcelos Tech, começou agitada. Daniel tinha uma reunião importante com investidores americanos, e o ar no 30º andar parecia carregado de eletricidade. Ele andava de um lado para o outro na sala, ajustando a gravata azul escura enquanto dava ordens pelo telefone. Sim, eu quero os gráficos prontos em 1 hora, disse, firme, antes de desligar e olhar pela parede de vidro. Ana Clara estava lá, como sempre, organizando papéis e atendendo chamadas com uma calma que contrastava com o caos dele. Ana, você terminou a apresentação? Perguntou, abrindo a porta que separava os 2 espaços. Ela levantou os olhos do computador, os óculos refletindo a luz da tela. Tá quase pronta, Dr. Daniel. Só falta ajustar uns números que o financeiro mandou agora. Ela apontou para uma pilha de folhas ao lado. Quer que eu leve para você revisar? Sim, por favor. Ele respondeu, voltando para a mesa dele com um suspiro. Daniel não sabia explicar, mas ter Ana por perto o acalmava, mesmo nos dias mais tensos. Era como se ela fosse um ponto fixo no meio da tempestade que era a vida dele. Ana pegou o notebook e atravessou a sala, o toque-toque dos sapatos ecoando de novo. Quando chegou, colocou o aparelho na mesa e abriu a apresentação, deslizando os slides com os dedos rápidos. Aqui está o faturamento do último trimestre, disse apontando para um gráfico colorido. E aqui as projeções para os americanos. Acho que eles vão gostar do crescimento na América Latina. Daniel se inclinou para olhar, o ombro quase encostando no dela. Ele sentiu o cheiro leve do perfume dela, algo simples como lavanda, e por um segundo perdeu o foco nos números. Tá ótimo, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Você sempre salva o dia, Ana. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas que iluminou os olhos castanhos dela. Só faço o meu trabalho, respondeu ajustando os óculos com um gesto automático. Mas se o senhor está dizendo, eu aceito o elogio. Ele riu, algo raro no meio de um dia como aquele. Pode aceitar, você merece. Por um momento os dois ficaram ali, o silêncio preenchido só pelo zumbido do ar-condicionado. Então o telefone tocou de novo, quebrando o encanto. Cana voltou para o lugar dela, e Daniel atendeu, voltando ao modo chefe implacável. Mas enquanto falava com o financeiro, os olhos dele escaparam para ela mais uma vez. Ana, por outro lado, estava um caos por dentro. Cada vez que Daniel a elogiava, ela sentia uma mistura de orgulho e culpa. Orgulho porque sabia que era boa no que fazia.
Organizar a vida dele era quase uma arte para ela. Culpa porque, a cada dia, o segredo que carregava ficava mais pesado. O telefonema do pai na semana passada ainda ecoava na cabeça dela. Ele vai te usar contra mim, Marcos tinha dito. Mas Daniel não parecia o tipo de homem que usava pessoas. Ele era duro nos negócios, sim, mas com ela sempre foi diferente, quase humano. Naquela tarde, enquanto Daniel estava na reunião com os americanos, Ana aproveitou para respirar. Sentada na cadeira giratória, ela pegou o celular e viu outra mensagem do pai. Reunião com a diretoria amanhã. Não fala nada dele para mim, Ana. Nada. Ela revirou os olhos deletando o texto. Marcos estava paranoico, achando que ela era uma espiã involuntária. Mas a verdade era que ela não contava nada para o pai, nem sobre o trabalho, nem sobre como Daniel às vezes a fazia rir com histórias idiotas de quando ele era estagiário. Quando a reunião acabou, Daniel voltou para a sala com um ar cansado, mas satisfeito. Eles adoraram, disse jogando-se na cadeira e afrouxando a gravata. Fecharam o investimento. Parabéns, doutor, Ana exclamou batendo palmas de leve. Quer um café para comemorar? Só se você tomar um comigo, ele respondeu com um sorriso torto que fez o coração dela pular. Ana hesitou, mas assentiu, indo até a máquina de café no canto da sala. Enquanto as xícaras enchiam, ela sentiu os olhos dele nas costas dela. Não era um olhar de chefe, era algo mais, algo que a deixava nervosa e feliz ao mesmo tempo. Eles sentaram-se na pequena mesa de reuniões, cada um com uma xícara fumegante. Sabe, Daniel começou mexendo o café. Você nunca fala de você. Sei que é boa no que faz, mas... De onde você veio? Família? Amigos? Ana congelou por um segundo, o calor da xícara queimando as mãos. Há nada muito interessante, disse, forçando um tom leve. Cresci aqui em São Paulo. Meu pai trabalha com tecnologia também. Minha mãe é professora. Vida normal. Tecnologia, hein? Daniel ergueu uma sobrancelha curioso. Ele é da área. Mais ou menos. Ela respondeu rápido demais e tomou um gole para disfarçar. E você? Nunca fala da sua família. Daniel deu de ombros, o olhar ficando distante. Não tem muito para contar. Meu pai morreu quando eu era adolescente, minha mãe vive no interior agora. Eu meio que construí tudo sozinho. Ele fez uma pausa, olhando para ela. Mas às vezes sinto falta de ter alguém para dividir as coisas, e sabe? Ana assentiu, o peito apertado. Ela queria dizer algo, mas o peso do segredo a segurou. Em vez disso, sorriu. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Ele repetiu, os olhos fixos nos dela. O momento foi interrompido por um barulho na sala ao lado. O fax, que ninguém usava, cuspindo papel. Eles riram, levantando para ver o que era, mas a tensão entre eles ficou no ar. Naquela noite em casa, Ana jogou-se no sofá do AP simples na Vila Clementino. O celular vibrou de novo. Outra mensagem do pai. Cuidado, Ana. Ele tá te envolvendo. Ela suspirou, largando o aparelho. Marcos não entendia. Daniel não a estava envolvendo em nada. Era ela que, aos poucos, estava se deixando levar. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça do pai. Enquanto isso, no apartamento luxuoso dele nos jardins, Daniel olhava pela janela, o copo de uísque na mão. Ele pensava em Ana, na risada dela, na forma como ela parecia entender ele sem esforço. Algo nela o intrigava, mas ele não conseguia apontar o quê. Ainda não sabia, mas estava a um passo de descobrir um segredo que mudaria tudo. O fim de semana chegou trazendo um alívio raro para o escritório da Vasconcelos Tech. Depois do sucesso com os americanos, Daniel decidiu dar uma folga para a equipe. Ou quase isso. Na sexta à tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás dos prédios da Faria Lima, ele chamou Ana para a sala dele. Ela entrou com o caderno de anotações na mão, pronta para mais uma tarefa, mas o que ouviu a pegou desprevenida. Ana, você está livre amanhã? Daniel perguntou recostado na cadeira, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Ele parecia mais relaxado do que o normal, quase humano. Ela piscou, surpresa, ajustando os óculos que escorregavam de novo. Livre? Tipo, pro trabalho? Respondeu hesitante. Ele riu, um som grave que ecoou na sala. Não, não é trabalho. É um evento. Um jantar beneficente na casa de um amigo meu nos jardins. Queria que você fosse comigo. Ana congelou, o caderno quase escorregando das mãos. Eu? Por quê?
Perguntou a voz saindo mais aguda do que pretendia. Ela logo se corrigiu, pigarreando. Quer dizer, o senhor não tem alguém mais adequado para isso? Você é adequada, ele disse simples, mas com um brilho nos olhos verdes que a fez engolir em seco. Além disso, você me salvou com os americanos. É o mínimo que posso fazer para agradecer. E para ser honesto, eu gosto da sua companhia. O coração dela disparou. Era só um jantar, certo? Mas o jeito como ele falou, gosto da sua companhia, fez o chão parecer instável. Tá bem, disse por fim, forçando um sorriso. Que horas? Te pego às 7, ele respondeu satisfeito. Nada muito formal, mas talvez algo um pouco mais arrumado que a saia lápis, hein? Ele piscou o brincalhão e Ana sentiu o rosto esquentar. Vou tentar não te envergonhar, doutor, retrucou com um toque de sarcasmo, antes de sair da sala rápido demais para não deixar ele ver o quanto estava nervosa. Naquela noite, no apê da Vila Clementino, Ana virou o guarda-roupa de cabeça para baixo. Ela não tinha nada chique o suficiente para um jantar nos jardins, mas achou um vestido preto simples, de mangas compridas, que comprou para um casamento anos atrás. Enquanto passava o ferro, o celular vibrou. Era o pai de novo. Você tá muito quieta, Ana. O que tá acontecendo aí? Dizia a mensagem. Ela bufou, largando o ferro por um segundo. Nada que te interesse, pai, murmurou para si mesma, ignorando o texto. Marcos estava cada vez mais insistente, mas ela não ia contar sobre o jantar. Não era da conta dele. Mesmo assim, a culpa voltou a apertar o peito. Se Daniel soubesse quem ela era, será que ainda a convidaria? No sábado, às 7 em ponto, Daniel estacionou o carro, um Audi preto que gritava dinheiro, na frente do prédio dela. Ana desceu as escadas com cuidado, o vestido ajustado nos lugares certos, o cabelo solto caindo nos ombros. Quando ele a viu, abriu um sorriso que fez o estômago dela dar um salto. Você tá diferente, disse abrindo a porta do passageiro para ela. Diferente bom ou diferente ruim? Ela perguntou entrando no carro com um riso nervoso. Bom, muito bom, ele respondeu, e Ana virou o rosto para a janela para esconder o rubor. No caminho para os jardins, eles conversaram sobre coisas leves. O trânsito caótico de São Paulo, o preço absurdo do café na Faria Lima, mas havia uma eletricidade no ar que nenhum dos dois mencionou. O jantar era numa mansão que parecia saída de uma novela. Luzes suaves iluminavam o jardim e garçons circulavam com taças de champanhe. Daniel apresentou Ana como minha secretária e salvadora oficial, o que arrancou risadas dos convidados. Ela tentou se misturar, sorrindo e assentindo, enquanto gente importante falava de negócios e viagens. Mas então, enquanto pegava um canapé, ouviu uma voz que a fez derrubar o salgadinho no chão. Ana Clara? Disse um homem de meia idade, aproximando-se com uma taça na mão. Era Eduardo, um ex-sócio do pai dela, que ela não via desde adolescente. O que você está fazendo aqui? Ela ficou branca, o coração na garganta. Eduardo, eu trabalho com o Daniel, gaguejou, olhando de lado para ver se ele estava perto. Por sorte, Daniel estava do outro lado do salão conversando com um casal. Trabalho? Eduardo franziu a testa confuso. Seu pai sabe que você está na Vasconcelos Tech? Ele odeia esse cara. É complicado, ela disse, baixo, tentando puxá-lo para o canto. Então conta para ele, por favor, eu explico depois. Eduardo riu, balançando a cabeça. Segredo seu, Ana, mas cuidado, hein? Se o Vasconcelos descobrir, vai ser um inferno. Ele deu um gole na champanhe e se afastou, deixando ela sozinha com o pânico. O resto da noite foi um borrão. Ana manteve o sorriso, mas cada vez que Daniel se aproximava, oferecendo uma taça ou puxando ela para conversar com alguém, ela sentia o peso do segredo crescer. Ele estava leve, quase galanteador, e ela adorava aquilo. Mas a ameaça de ser descoberta pairava como uma nuvem escura. Quando voltaram para o carro, já passava da meia-noite. Gostou? Daniel perguntou, ligando o motor. Sim, foi diferente, ela respondeu, sincera. Obrigada por me chamar. Que bom, ele disse olhando para ela por um segundo a mais. Você fica bem de preto, sabia? Ana riu, o nervosismo misturado com algo quente no peito. Vou lembrar disso, doutor. Ele a deixou em casa com um boa noite que parecia carregar mais do que palavras. Enquanto subia as escadas, Ana sentiu o celular vibrar.
Outra mensagem do pai. Eduardo me ligou. O que você estava fazendo com o Vasconcelos? O mundo dela desabou um pouco. Marcos sabia do jantar. E agora? No apartamento dele, Daniel tomou um gole de uísque pensando na noite. Ana tinha sido um sucesso, charmosa, esperta, natural. Mas algo nela parecia tenso, como se escondesse algo. Ele balançou a cabeça rindo de si mesmo. Paranoia, pensou. Mal sabia que estava mais certo do que imaginava. A segunda-feira depois do jantar beneficente amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo São Paulo. Ana chegou ao escritório da Vasconcelos Tech, com o estômago embrulhado, o celular ainda quente das mensagens do pai. Marcos não parava de mandar textos desde a noite de sábado. Como você pôde ir com ele? Você está me traindo, Ana? Sai daí agora. Ela ignorou todos, mas o último recebido enquanto subia no elevador era uma ameaça clara. Se você não vier falar comigo hoje, eu vou atrás dele. Ana apagou a mensagem, mas o peso dela ficou. No 30º andar, Daniel já estava na sala dele, debruçado sobre uma pilha de contratos. Ele levantou os olhos quando ela entrou, um sorriso sutil aparecendo. Bom dia, Ana. Sobreviveu ao fim de semana? Perguntou com aquele tom leve que ela estava começando a adorar. Mais ou menos, respondeu, forçando um sorriso enquanto pendurava a bolsa na cadeira. E você, doutor? Não cansa de ser chique? Cansa, mas alguém tem que manter as aparências, ele retrucou rindo. Tá tudo pronto para o relatório da diretoria? Tá sim, ela disse entregando uma pasta que já tinha preparado na cesta. Só assina e manda para o financeiro. Ele pegou a pasta, os dedos roçando os dela de novo. Dessa vez, nenhum dos dois desviou o olhar rápido. Você é um gênio, ele murmurou quase para si mesmo antes de voltar para os papéis. Ana sentiu o rosto esquentar e correu para o computador, tentando se concentrar no trabalho. Mas a cabeça dela estava em outro lugar, no pai, no jantar, no jeito que Daniel a olhava como se ela fosse mais do que uma secretária. A manhã passou num borrão de e-mails e ligações, mas por volta das 11, o interfone tocou. Ana Clara, tem um senhor Marcos Ribeiro aqui querendo falar com você, disse a recepcionista, a voz hesitante. Ana ficou branca, as mãos parando no teclado. Daniel, que assinava papéis na sala dele, não ouviu, mas ela sabia que não podia ignorar. Já vou, respondeu baixo, levantando-se com as pernas bambas. Ela desceu para o saguão do prédio, o coração na boca. Lá estava Marcos, de pé, perto do balcão, o rosto vermelho de raiva. Ele usava um terno cinza que já tinha visto dias melhores, o cabelo grisalho despenteado, como se tivesse corrido até ali. Pai, o que você está fazendo aqui? Ana sussurrou, puxando ele para o canto para evitar olhares. Eu que pergunto, Ana Clara. Ele retrucou, a voz tremendo de fúria. Você num jantar com o Vasconcelos? O Eduardo me contou tudo. Como você ousa? Eu não ousei nada. Ela disse firme, cruzando os braços. Fui convidada como secretária dele. Não tem nada a ver com você. Nada a ver comigo? Marcos riu amargo. Ele é meu inimigo, Ana. Tudo que ele faz é para me atingir. E você está ajudando. Ele nem sabe quem eu sou. Ela explodiu mais alto do que pretendia e olhou ao redor para se certificar de que ninguém ouviu. Eu trabalho para ele, pai, só isso. Você está vendo coisa onde não tem. Marcos a encarou, os olhos estreitos. Você acha que ele é burro? Ele vai descobrir, e quando isso acontecer, vai te jogar fora ou te usar contra mim. Sai daí, Ana. Agora. Não, ela disse, o tom cortante. Eu gosto do meu trabalho. Gosto dele. E não vou largar tudo por causa da sua guerra pessoal. O silêncio que veio em seguida foi pesado. Marcos deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Você gosta dele? Repetiu baixo, quase incrédulo. Tá apaixonada por aquele canalha? Ana abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram. O rosto dela ficou quente, e ela virou o rosto, incapaz de encarar o pai. Volta para casa, pai, disse por fim. Não faz cena aqui. Marcos balançou a cabeça, o olhar misturando raiva e decepção. Você vai se arrepender disso, murmurou, antes de girar nos calcanhares e sair, a porta de vidro batendo atrás dele. Ana ficou ali, tremendo, tentando respirar. Quando voltou para o escritório, Daniel percebeu algo errado. Tá tudo bem? Perguntou, levantando da cadeira e se aproximando da parede de vidro. Tá sim, ela mentiu, forçando um sorriso.
Só uma coisa de família. Já resolvi. Ele franziu a testa, mas não insistiu. Se precisar de algo, me fala, disse, e voltou para o trabalho. Ana assentiu, mas o peito dela apertava. O confronto com o pai a deixou abalada, e a ideia de Daniel descobrir a verdade parecia mais próxima do que nunca. Naquela tarde, enquanto organizava a agenda dele, Daniel apareceu na mesa dela com 2 xícaras de café. Paz de espírito, disse, entregando uma para ela. Você tá com cara de quem precisa. Ela riu, apesar de tudo, pegando a xícara. Obrigada, doutor. Você sempre sabe quando eu tô no limite. Faz parte do meu charme, ele brincou, sentando na beirada da mesa. Sério, Ana, você tá diferente hoje. O que aconteceu? Ela hesitou, o calor do café nas mãos contrastando com o frio que sentia por dentro. Só uma briga boba, disse, meio verdade, meio mentira. Meu pai é complicado. Pais são assim mesmo, ele respondeu com um sorriso compreensivo. O meu era teimoso pra caramba. Mas se precisar desabafar, eu ouço. Ana olhou para ele, os olhos verdes dele cheios de uma gentileza que ela não esperava. Por um segundo, quis contar tudo. Quem ela era, quem o pai dela era, o que sentia por ele. Mas o medo a segurou. Obrigada, disse só isso, e tomou um gole do café para esconder o tremor na voz. Quando voltou para casa aquela noite, Ana jogou-se no sofá, o celular mudo pela primeira vez em dias. Marcos não mandou mais mensagens, mas ela sabia que ele não desistiria. E Daniel? Ele estava se aproximando dela cada dia mais. Ela sentia o mesmo, mas o segredo entre eles era uma bomba relógio. Quanto tempo até explodir? A semana seguiu tensa no escritório da Vasconcelos Tech. Ana tentava manter a rotina, atender ligações, organizar a agenda, preparar relatórios, mas o confronto com o pai ainda ecoava na cabeça dela. Marcos não mandou mais mensagens desde segunda-feira, e o silêncio dele era quase pior que as ameaças. Ela sabia que ele estava tramando algo, mas não tinha como adivinhar o quê. Enquanto isso, Daniel parecia mais próximo do que nunca, e isso só tornava tudo mais confuso. Na quarta-feira, uma chuva forte caiu sobre São Paulo, transformando a Faria Lima num caos de guarda-chuvas e buzinas. O escritório ficou vazio cedo, com a equipe dispensada por causa do temporal. Ana ficou para terminar um relatório urgente, e Daniel, como sempre, também não saiu. Quando o relógio marcou 7 da noite, a chuva ainda batia nas janelas e os dois estavam sozinhos no 30º andar. Você não devia estar aqui ainda, Daniel disse, aparecendo na porta da sala dele com uma caneca na mão. Vai acabar virando peixe com essa chuva. Ana riu, tirando os óculos para esfregar os olhos cansados. Alguém tem que te salvar dos prazos, doutor, respondeu, apontando para o notebook. Tá quase pronto. Ele atravessou a sala e sentou na cadeira ao lado dela, o cheiro de café fresco vindo da caneca. Então, deixa eu ajudar, disse, puxando o notebook para ele. O que falta? Ela hesitou, mas acabou cedendo. Eles trabalharam juntos, lado a lado, ajustando números e trocando ideias. A luz fraca do abajur jogava sombras suaves no rosto dele, e Ana não pôde evitar notar como ele parecia diferente assim. Menos o chefe intocável, mais um cara normal. Quando terminaram, já passava das 8, e a chuva tinha virado um chuvisco leve. Pronto, Daniel disse, salvando o arquivo com um clique. Agora você pode ir para casa sem culpa. E você? Ela perguntou, levantando para pegar a bolsa. Não vai embora? Ele deu de ombros, o olhar perdido na janela. Não tenho pressa. Casa vazia, sabe? Às vezes prefiro ficar aqui. Ana parou, a bolsa na mão, sentindo um aperto no peito. Deve ser solitário, disse baixo, quase sem querer. Daniel virou para ela surpreso, mas não negou. Às vezes é, admitiu, a voz mais suave que o normal. Construí tudo isso, mas não sei para quem. Minha mãe tá feliz no interior, meus amigos têm suas vidas. E eu fico aqui, girando a caneta. Ela sentou de novo, sem nem perceber, atraída pela vulnerabilidade dele. Você já pensou em mudar isso? Perguntou. Tipo, ter alguém para dividir? Ele riu, mas foi um riso triste. Pensei, mas não sou bom nisso. Relacionamentos, sentimentos, sempre achei que atrapalhavam. Até agora, pelo menos. Ele olhou para ela, os olhos verdes fixos nos dela, e Ana sentiu o ar ficar pesado. Até agora? Repetiu,
o coração disparando. Daniel hesitou, como se pesasse as palavras. Você me faz pensar diferente, Ana, disse por fim. Não sei explicar, mas com você aqui as coisas parecem menos vazias. Ela ficou sem ar, o peso daquelas palavras batendo forte. Antes que pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Um beijo lento, quente, que parecia carregar tudo o que ele não disse. Ana retribuiu sem pensar, as mãos subindo para os ombros dele, o mundo sumindo por um instante. Mas então, o som do celular dela vibrou na bolsa e ela se afastou ofegante. Desculpa, Daniel murmurou, o rosto vermelho. Eu não devia... Não, tá tudo bem. Ela disse rápido, mas o coração dela estava um caos. Ela pegou o celular, vendo o nome Pai na tela. Não atendeu, mas a ligação trouxe ela de volta à realidade. Eu preciso ir, gaguejou levantando-se. Claro, ele disse claramente confuso, mas não insistiu. Te levo até o ponto. A volta foi silenciosa, o chuvisco molhando os dois enquanto caminhavam até o ponto de ônibus. Daniel ofereceu o guarda-chuva dele e Ana aceitou, os dedos tremendo ao segurar. Boa noite, doutor, disse, antes de subir no ônibus. Boa noite, Ana, ele respondeu, o olhar carregado de algo que ela não quis decifrar. Em casa, Ana jogou-se na cama, o beijo ainda queimando nos lábios. O celular tocou de novo. Marcos. Dessa vez, ela atendeu, irritada. O que foi, pai? Você não vai acreditar, ele disse, a voz tensa. Descobri uma coisa sobre o Vasconcelos. Ele está investigando minha empresa. Contratou um detetive para cavar sujeira. Ana sentou na cama, o sangue gelando. O que, como você sabe? Contatos, Ana, ele respondeu seco. Ele está atrás de mim e você está no meio disso. Sai daí antes que ele descubra quem você é. Ela desligou sem responder, o coração na garganta. Daniel investigando o pai dela? Não fazia sentido. Ele não parecia o tipo de cara que jogava sujo assim. Mas e se fosse verdade? E se o beijo fosse só um jeito de manipular ela? A dúvida a corroeu a noite inteira. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório com olheiras fundas. Daniel a cumprimentou como sempre, mas havia um calor novo no sorriso dele. Dormiu mal? Perguntou trazendo uma xícara de café para ela. Um pouco, respondeu, forçando um sorriso enquanto aceitava o café. Doutor, posso perguntar uma coisa? Claro, ele disse, sentando na beirada da mesa dela. Você já investigou alguém? Tipo, contratou detetive ou algo assim? Ela tentou soar casual, mas a voz traiu o nervosismo. Daniel franziu a testa, confuso. Não que eu lembre. Por quê? Curiosidade, ela mentiu, o alívio misturado com desconfiança. Ele parecia sincero, mas o aviso do pai ainda pesava. Antes que pudesse dizer mais, o telefone dele tocou e ele voltou para a sala, deixando Ana sozinha com suas dúvidas. Enquanto digitava, ela decidiu. Precisava saber a verdade sobre Daniel. Mas como sem revelar quem ela era? O beijo tinha mudado tudo, e agora ela estava mais presa do que nunca entre o amor que crescia e o segredo que ameaçava destruí-lo. O fim de semana chegou como um alívio para Ana, mas não trouxe paz. O beijo de Daniel na quarta-feira ainda queimava na memória dela, misturado com a dúvida que o aviso do pai plantou. Ela passou sábado e domingo no AP da Vila Clementino, tentando ignorar o celular, mas o silêncio de Marcos só aumentava a ansiedade. Ele estava quieto demais, e isso nunca era bom sinal. Na segunda-feira, o escritório da Vasconcelos Tech estava agitado com uma nova reunião da diretoria. Ana chegou cedo, tentando se concentrar na rotina, mas o peso do que sentia por Daniel e do que escondia dele a deixava distraída. Ele, por outro lado, parecia mais leve desde o beijo. Quando ela entrou com a agenda do dia, ele a cumprimentou com um sorriso que fez o coração dela dar um salto. Bom dia, Ana, disse a voz quente, preparada para mais uma semana salvando minha vida? Sempre, doutor, ela respondeu, forçando um tom leve enquanto entregava a pasta. Mas quando os dedos dele tocaram os dela, ela puxou a mão rápido demais e ele franziu a testa. Tá tudo bem? Perguntou, o olhar atento. Você tá estranha desde quarta. Tá sim, ela mentiu, ajustando os óculos para ganhar tempo. Só cansada. Fim de semana agitado. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Se precisar de um café extra, é só pedir, disse, com um meio sorriso, antes de voltar para os papéis. Ana saiu da sala dele rápido,
o peito apertado. Mentir para ele estava ficando cada vez mais difícil. A manhã correu normal até o meio-dia, quando o interfone tocou. Ana Clara, tenho uma entrega para você, disse a recepcionista. Curiosa, ela desceu para o saguão, imaginando que fosse algo do trabalho. Mas o que encontrou foi um envelope pardo, sem remetente, com o nome dela escrito à mão. Ela abriu ali mesmo e o mundo parou. Dentro havia uma foto dela e Marcos, tirada anos atrás num churrasco da empresa dele. No verso, uma mensagem escrita em letras tortas. Ele já sabe quem você é. Cuidado. O sangue dela gelou. Quem mandou isso? O pai? Alguém querendo confusão? Ela amassou o envelope na mão, o coração disparado, e subiu de volta para o escritório tentando manter a calma. Mas a calma durou pouco. Quando entrou na sala, Daniel estava de pé, segurando um papel na mão, o rosto sério. Ana, podemos conversar? Perguntou, a voz fria, diferente do tom de antes. Ela engoliu em seco, a foto queimando na bolsa. Claro, doutor, disse, seguindo ele até a sala dele. Ele fechou a porta, algo que raramente fazia, e apontou para o papel na mesa. Era um relatório interno, mas não era só isso. Havia um bilhete anexado com a mesma caligrafia do envelope. Isso chegou hoje, Daniel disse, os olhos fixos nela. Alguém mandou anonimamente. Diz que minha secretária é filha do Marcos Ribeiro. É verdade? Ana sentiu o chão sumir. O bilhete na mesa dizia curto e grosso. Ana Clara Ribeiro trabalha para você. Pergunte quem é o pai dela. Ela abriu a boca para negar, mas a foto na bolsa parecia gritar a verdade. Começou, mas a voz falhou. É verdade ou não? Ele insistiu, o tom duro, mas com um brilho de mágoa nos olhos verdes. Porque se for, eu preciso saber por que você nunca me contou. Ana respirou fundo, o peso do segredo finalmente caindo. É verdade, admitiu baixo, os olhos no chão. Meu pai é o Marcos Ribeiro. Mas eu não vim aqui para te enganar, Daniel. Eu precisava do emprego e as coisas mudaram. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Mudaram, repetiu, a voz carregada de sarcasmo. Você trabalha para mim há meses, Ana, e nunca disse que era filha do cara que quer me destruir, como eu acredito em você agora, porque eu gosto de você. Ela explodiu, as lágrimas subindo sem permissão. Não era para ser assim. Eu não planejei isso. Mas você foi me tratando bem, me fazendo rir, e eu me apaixonei. Ela limpou o rosto, tentando se segurar. Pode me mandar embora, mas não acha que eu te traí. Eu nunca contei nada para o meu pai. Daniel ficou em silêncio, o olhar indo dela para o bilhete na mesa. Ele passou a mão no cabelo, claramente perdido. Você não entende, Ana, disse por fim. O Marcos me acusou de roubar a ideia que me fez quem eu sou. Ele passou anos tentando me derrubar. E agora você... Ele parou, a voz falhando. Eu confiei em você. E eu confiei em você. Ela retrucou, o tom firme apesar das lágrimas. Acha que foi fácil para mim? Meu pai me pressionou para sair daqui desde o começo, mas eu fiquei. Por você. O silêncio voltou, pesado como nunca. Daniel pegou o bilhete amassando na mão. Preciso pensar, disse seco. Volta para o seu trabalho. A gente conversa depois. Ana assentiu, as pernas tremendo enquanto saía da sala. Ela sentou na cadeira dela, o coração em pedaços. Daniel sabia. E agora? Ele ia odiá-la? Desconfiar de tudo que ela fez? O beijo da quarta-feira parecia distante, quase um sonho. Na sala dele, Daniel jogou-se na cadeira, o bilhete amassado na mão. Ele queria acreditar em Ana. Os olhos dela, as lágrimas, tudo parecia verdadeiro. Mas a sombra do passado com Marcos o cegava. Ele pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança. Quero saber quem mandou esse bilhete, disse, a voz fria. E quero um relatório sobre o Marcos Ribeiro. Tudo o que ele fez nos últimos meses. Enquanto isso, Ana encarava o computador, a foto na bolsa, como um lembrete cruel. O segredo estava exposto, mas só pela metade. Ela sabia que Daniel ia cavar mais fundo, e quando descobrisse o resto, o amor que sentia por ele, seria suficiente para segurar a tempestade que vinha. A tarde daquela segunda-feira no escritório da Vasconcelos Tech foi um teste de resistência para Ana. Depois da confissão na sala de Daniel, o ar entre eles ficou carregado, como o céu antes de uma tempestade. Ela voltou para o trabalho como ele pediu,
digitando e-mails e atendendo ligações, mas cada barulho da sala dele, uma cadeira arrastando, um telefone tocando, fazia o coração dela pular. Daniel não saiu para falar com ela de novo, e o silêncio dele era quase pior que uma bronca. Enquanto isso, na sala dele, Daniel encarava o bilhete amassado na mesa, a mente em guerra. A confissão de Ana o pegou desprevenido, não só pela revelação de quem ela era, mas pelo que ela disse depois. Eu me apaixonei. Ele queria acreditar, mas o nome Marcos Ribeiro trazia um gosto amargo que ele não conseguia ignorar. Passou a mão no rosto, tentando lembrar cada interação com Ana nos últimos meses. Ela nunca deu sinais de traição. Era eficiente, leal, até carinhosa. Mas, e se fosse um plano? Ele pegou o telefone de novo, ligando para o chefe de segurança. Alguma novidade sobre aquele bilhete? Perguntou a voz tensa. Ainda não, senhor, respondeu o homem do outro lado. Mas o relatório sobre o Ribeiro está quase pronto. Chega amanhã cedo. Quero tudo na minha mesa antes das 8, Daniel disse, desligando sem esperar resposta. Ele precisava de provas, de que Ana era sincera, de que Marcos estava por trás disso, de qualquer coisa que o tirasse daquele limbo. Naquela noite, Ana voltou para o AP da Vila Clementino com a cabeça zunindo. Ela jogou a bolsa no sofá e caiu sentada, encarando o teto. O celular vibrou, uma ligação do pai. Hesitou, mas atendeu, já prevendo o pior. O que você quer agora, pai? Perguntou, seca. Você contou para ele, não foi? Marcos disse, a voz carregada de raiva. O Eduardo me disse que alguém mandou um bilhete para o Vasconcelos hoje. Foi você? Não fui eu, ela retrucou, levantando num pulo. Eu não sei quem mandou, mas sim, ele sabe quem eu sou. E agora tá um inferno aqui, obrigada por perguntar. Eu te avisei, Ana, ele disse, o tom cortante. Ele vai te usar contra mim, mas eu não vou deixar isso acontecer. Amanhã eu vou aí resolver isso de uma vez. Resolver o quê? Ela quase gritou. Pai, para. Você só tá piorando tudo. Você é minha filha, ele respondeu firme. Não vou deixar aquele canalha te manipular. Boa noite. Ele desligou, deixando Ana com o celular na mão, o pânico subindo. Ela passou a noite em claro, imaginando o que Marcos podia fazer. Confrontar Daniel, fazer uma cena no escritório. A ideia de os dois se enfrentando por causa dela era insuportável. E o pior, ela não sabia o que Daniel sentia agora. Raiva, traição ou algo mais. Na terça-feira, o céu de São Paulo estava limpo, mas o clima no 30º andar era sufocante. Daniel chegou cedo, o relatório sobre Marcos já na mesa dele. Ele leu cada linha com atenção. Movimentações financeiras da Ribeiro Solutions, reuniões com concorrentes, até uma tentativa frustrada de hackear os servidores da Vasconcelos Tech meses atrás. Mas nada mencionava Ana. Ela não aparecia em nenhum plano, nenhuma ligação. Ele fechou a pasta, o alívio misturado com culpa. Talvez ela estivesse dizendo a verdade. Ana chegou logo depois, as olheiras fundas denunciando a noite mal dormida. Ela mal olhou para Daniel, indo direto para o computador. Ele a observou pela parede de vidro, notando o jeito tenso dela. Precisava falar com ela, mas antes que pudesse se levantar, o interfone tocou. Senhor Vasconcelos, tem um Marcos Ribeiro aqui, disse a recepcionista, hesitante. Ele insiste em subir. Daniel ficou rígido, os olhos indo para Ana. Ela levantou a cabeça, o rosto pálido. Ele tá aqui? Murmurou, mais para si mesma que para ele. Deixa ele subir, Daniel disse ao interfone, a voz fria. Ele se levantou, ajustando o blazer. Cana, fica aí, ordenou, mas ela balançou a cabeça. Não, eu vou com você, disse, firme apesar do tremor nas mãos. Ele é meu pai, eu resolvo isso. Os dois desceram para o saguão em silêncio, o elevador parecendo eterno. Quando as portas abriram, Marcos estava lá. O mesmo terno cinza da semana passada, o rosto vermelho de fúria. Ele viu Daniel e avançou, apontando o dedo. Você! Gritou. Achou que podia usar minha filha contra mim, seu canalha. Pai, para! Ana se colocou entre os dois, as mãos no peito dele. Ele não sabia de nada até ontem. Sabia sim, Marcos retrucou, os olhos fixos em Daniel. Ele tá me investigando, Ana. Quer me destruir como sempre quis. Daniel deu um passo à frente, a voz calma, mas cortante. Eu não sabia quem ela era, Ribeiro. Mas agora que sei, me diz.
Você mandou ela para cá para me espiar? Eu nunca faria isso. Marcos explodiu, mas Ana o cortou. Chega! Gritou, os olhos marejados. Vocês dois estão me usando como arma numa briga idiota de anos atrás. Eu não vim para cá para espiar ninguém, pai. E você, Daniel, eu te contei a verdade ontem. Se não acredita em mim, me manda embora agora. O silêncio caiu no saguão, os três se encarando. Marcos respirou fundo, o olhar indo da filha para o rival. Você não merece ela, disse a Daniel baixo antes de virar para Ana. E você está escolhendo o lado errado. Eu escolho o meu lado, ela respondeu, o tom firme. Agora sai daqui, pai. Marcos hesitou, mas acabou saindo, a porta de vidro batendo atrás dele. Ana virou para Daniel, o peito subindo e descendo rápido. E você? Perguntou. O que vai fazer comigo? Daniel a encarou, os olhos verdes cheios de conflito. Não sei, admitiu sincero. Mas eu não te mando embora. Ainda não. Eles subiram de volta em silêncio, o peso do confronto os separando mais do que nunca. Mas no fundo, algo tinha mudado. A verdade estava exposta, e agora dependia deles decidir o que fazer com ela. O resto da terça-feira no escritório da Vasconcelos Tech passou em câmera lenta. Depois do confronto com Marcos no saguão, Ana e Daniel subiram de volta para o 30º andar sem trocar uma palavra. Ela voltou para o computador, os dedos mecanicamente digitando, enquanto ele se trancou na sala dele, a porta de vidro virando uma barreira invisível. O silêncio entre os dois era ensurdecedor, mas nenhum sabia como quebrá-lo. Ana sentia um vazio no peito. Contar a verdade para Daniel tinha sido libertador, mas a reação dele, fria, incerta, a deixava perdida. Ele disse que não ia mandá-la embora, mas e depois? Será que o beijo, os momentos de leveza, tudo aquilo tinha sido destruído pelo nome Ribeiro? Ela olhou para a bolsa, onde a foto amassada ainda estava, e respirou fundo. Precisava dar um passo, mas não sabia qual. Na sala dele, Daniel encarava o relatório sobre Marcos, as palavras embaralhando na frente dos olhos. O que Ana disse no saguão ecoava na cabeça dele. Eu escolho o meu lado. Ela enfrentou o pai por ele, mas isso não apagava a desconfiança que o passado com Marcos plantou. Ele pegou o celular, hesitando antes de mandar uma mensagem para a mãe, que vivia em Atibaia. Preciso de um conselho. Te ligo hoje? A resposta veio rápida. Sempre, meu filho. Ele guardou o aparelho, o peso no peito um pouco menor. Naquela noite, em casa, Ana tomou um chá quente, tentando se acalmar. O celular ficou mudo, nem sinal do pai, o que a preocupava mais do que aliviava. Enquanto isso, nos jardins, Daniel ligou para a mãe, contando tudo. A secretária eficiente, o beijo na chuva, a revelação de quem ela era. Dona Clara, com a voz calma de quem já viu muito, disse: Filho, o coração não escolhe inimigos. Se ela te mostrou quem é de verdade, dá uma chance, mas vai com calma. Na quarta-feira, o clima no escritório estava um pouco menos tenso. Ana chegou com um café para Daniel, como fazia antes de tudo desmoronar. Bom dia, doutor, disse, colocando a xícara na mesa dele com um sorriso tímido. Ele levantou os olhos, surpreso. Bom dia, Ana, respondeu, o tom mais suave que na véspera. Obrigado. Ela hesitou, mas tomou coragem. Sobre ontem, eu sei que te decepcionei. Mas eu juro, Daniel, nunca quis te machucar. Se você quiser que eu saia, eu saio. Só me diz. Ele segurou a xícara, o calor nas mãos enquanto pensava. Eu não quero que você saia, disse por fim, os olhos verdes encontrando os dela. Mas eu preciso entender. Por que você ficou mesmo sabendo da briga com seu pai? Ana sentou na cadeira à frente dele, as mãos no colo. Por que você não é o monstro que ele pinta? Respondeu, sincera. Você me tratou bem, me fez sentir útil e eu comecei a gostar de você de um jeito que não esperava. Fiquei por isso, não por ele. Daniel assentiu, o olhar softening. Eu acredito em você, disse baixo. Mas ainda dói, Ana, saber que você é filha dele. Eu preciso de tempo para confiar de novo. Eu entendo, ela respondeu, o alívio misturado com tristeza. Só não me odeia, tá? Não te odeio, ele disse, com um meio sorriso. Você é boa demais para eu odiar. O dia seguiu mais leve, com os dois voltando a uma rotina quase normal. Daniel pediu ajuda num relatório e Ana trouxe ideias que o fizeram rir pela primeira vez desde o confronto. Não era perfeito, mas era um começo.
um fio de confiança se reconstruindo. Enquanto isso, Marcos não estava parado. Na sede da Ribeiro Solutions, na Avenida Paulista, ele reuniu a diretoria numa sala cheia de tensão. "O Vasconcelos está investigando a gente", disse, batendo na mesa. "Mas eu tenho um plano. Vamos vazar um documento falso, algo que faça ele parecer um ladrão para as autoridades. Ele cai, e minha filha volta para o lado certo." "Isso é arriscado, Marcos", disse um dos diretores, hesitante. "E se der errado?" "Não vai dar", ele retrucou, os olhos brilhando de raiva. "Ele não merece ela, e eu vou provar isso." Na quinta-feira, Ana percebeu uma mudança sutil em Daniel. Ele a chamou para revisar uma proposta, e enquanto trabalhavam, os ombros dele se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. "Sabe", ele disse casual, "você é mais esperta que metade da diretoria. Já pensou em subir de cargo?" Ela riu, surpresa. "Eu? Acho que não, doutor. Gosto de organizar sua bagunça." "Talvez eu precise de mais do que uma organizadora", ele respondeu, o tom carregado de algo novo. Ana corou, mas antes que pudesse dizer algo, o telefone dele tocou. O chefe de segurança. "Senhor, achamos quem mandou o bilhete", disse o homem. "Foi um ex-funcionário da Ribeiro Solutions, demitido há 2 meses. Parece que queria se vingar dos 2 lados." Daniel desligou, olhando para Ana. "Não foi seu pai", disse aliviado. "Um ex-funcionário dele." Ana piscou, processando. "Então ele não sabia que eu ia ser exposta?" "Parece que não", Daniel respondeu, e os dois riram, o peso entre eles diminuindo mais um pouco. Mas a paz durou pouco. Na sexta-feira, um e-mail anônimo chegou para Daniel. Um suposto documento provando que ele falsificou dados para fundar a Vasconcelos Tech. Ele leu, o sangue subindo. "Isso é mentira", disse a Ana, mostrando o arquivo. "Alguém está tentando me ferrar." Ela olhou o documento, o estômago embrulhado. A caligrafia digital, o estilo... parecia coisa do pai. "Daniel, eu..." Começou, mas parou. Não tinha prova, mas o medo voltou. "O que foi?" ele perguntou, notando a tensão dela. "Nada", ela mentiu, forçando um sorriso. "Vamos resolver isso juntos?" Ele assentiu, confiante. "Juntos", repetiu. Mas Ana sabia. Marcos estava jogando sujo, e ela precisava decidir de que lado ficaria de verdade. A sexta-feira na Vasconcelos Tech começou com uma tensão que Ana não conseguia ignorar. O e-mail anônimo com o documento falso ainda pairava entre ela e Daniel, mas ele parecia determinado a resolver o problema. Enquanto ele reunia a equipe de TI para rastrear a origem do arquivo, Ana encarava o computador, o estômago embrulhado. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava, que o pai estava por trás daquilo. E se fosse verdade, o que ela faria? Daniel saiu da sala dele no meio da manhã, o blazer jogado no ombro, o rosto sério, mas com um brilho de confiança. "Cana, vem comigo", chamou a voz firme. "Vamos para o jurídico. Esse documento é uma fraude e eu vou provar." Ela assentiu, pegando o caderno de anotações com as mãos tremendo. No elevador, ele a olhou de lado. "Você tá bem?" perguntou, notando o nervosismo dela. Parece que viu um fantasma. "Tô sim", ela mentiu, forçando um sorriso, só preocupada com essa confusão toda. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto simples que a fez relaxar por um segundo. "Vamos resolver isso juntos, lembra?" disse, e Ana assentiu, o calor daquele toque lutando contra o frio da culpa. No jurídico, a análise foi rápida. O documento tinha falhas óbvias, datas inconsistentes, assinaturas que não batiam. "Isso é amador", disse o advogado balançando a cabeça. "Quem mandou achou que você não ia checar." "Mas eu chequei", Daniel respondeu, o tom duro. "Quero saber quem foi, e quero agora." De volta ao 30º andar, a equipe de TI trouxe notícias. "O e-mail veio de um servidor ligado à Ribeiro Solutions", disse o técnico hesitante. "Mas foi mascarado. Alguém lá dentro não queria ser pego." Ana congelou, o caderno escorregando um pouco nas mãos. Daniel virou para ela, os olhos verdes estreitos. "Seu pai?" perguntou direto. Ela abriu a boca, mas as palavras travaram. "Eu... não sei", gaguejou, o coração na garganta. "Ele é capaz, mas eu não tenho prova." Daniel respirou fundo, o olhar indo dela para o técnico. "Descubram", ordenou seco antes de voltar para a sala dele. Ana ficou ali, o peso da suspeita a esmagando. Precisava falar com Marcos, acabar com aquilo de uma vez.
Na hora do almoço, ela pegou o celular e ligou para o pai, os dedos trêmulos. Ele atendeu no segundo toque. Ana, disse a voz fria, o que você quer agora? Você mandou aquele documento falso para o Daniel, não foi? Perguntou sem rodeios. Pai, fala a verdade. Houve um silêncio do outro lado, longo demais. E se mandei? Ele retrucou por fim. Ele merece cair, Ana. Você viu o que ele fez comigo anos atrás. Ele não fez nada. Ela explodiu, andando de um lado para o outro na sala vazia. Você está preso numa briga que não existe mais. E eu não vou deixar você destruir ele por minha causa. Você está do lado dele, Marcos disse, o tom amargo. Minha própria filha me traindo. Não é traição, ela respondeu, as lágrimas subindo. É escolha. Eu amo ele, pai. E se você continuar com isso, vai me perder de vez. O silêncio voltou pesado. Você está me dando um ultimato? Ele perguntou baixo. Tô, ela disse firme. Para com isso agora, ou eu mesma conto tudo para as autoridades. E não é blefe. Marcos riu. Um som seco e sem humor. Você não faria isso com seu pai. Testa para ver, ela retrucou, desligando antes que ele pudesse responder. Ela jogou o celular na mesa, o peito subindo e descendo rápido. Tinha cruzado uma linha e não havia volta. Naquela tarde, Daniel chamou Ana para a sala dele. O rosto dele estava mais calmo, mas os olhos ainda carregavam desconfiança. O TI confirmou, disse, apontando para um relatório. O e-mail veio da Ribeiro Solutions, alguém com acesso ao sistema do seu pai. Ana respirou fundo, decidida. Foi ele, admitiu, os olhos fixos nos dele. Eu liguei para ele agora. Ele não negou. Daniel ficou em silêncio, processando. Por que você está me contando isso? Perguntou por fim. Porque eu escolhi você. Ela disse, a voz tremendo, mas firme. Eu disse para ele parar ou eu entrego tudo. Não vou deixar ele te derrubar, Daniel. Não por mim. Ele a encarou, o conflito nos olhos dando lugar a algo mais suave. Você está arriscando muito, murmurou. Seu pai, sua família. Você vale mais. Ela respondeu simples, e pela primeira vez desde o beijo, sentiu que estava no controle. Daniel se levantou, aproximando-se dela. Eu não sei o que dizer, admitiu, a voz baixa. Mas obrigado, por escolher meu lado. Ela sorriu, as lágrimas escapando apesar de tudo. Não é só seu lado, disse. É o nosso. Ele hesitou, mas então a puxou para um abraço. Forte, quente, como se quisesse apagar os dias de dúvida. Ana retribuiu, o alívio misturado com medo do que viria. Eles estavam juntos, mas Marcos não ia desistir tão fácil. Naquela noite, na sede da Ribeiro Solutions, Marcos jogou o celular na mesa, o rosto vermelho de raiva. Ana tinha dado um ultimato, mas ele não ia recuar. Ela acha que pode me parar, murmurou para si mesmo pegando um novo documento. Outro falso, mas bem feito. Vamos ver quem ri por último. Enquanto isso, no AP de Ana, ela tomou um gole de café, o coração mais leve. Daniel a convidou para jantar no sábado, para conversar direito, ele disse. Era um recomeço, frágil, mas real. Mas no fundo, ela sabia. A guerra com o pai não tinha acabado. E a próxima jogada dele podia ser a mais perigosa de todas. O sábado amanheceu com um sol tímido sobre São Paulo, mas para Ana, o dia carregava uma mistura de esperança e medo. O jantar com Daniel era um passo para frente, mas o ultimato que deu ao pai ainda ecoava na cabeça dela. Marcos não tinha respondido desde a ligação na sexta, e o silêncio dele a deixava inquieta. Ela passou a manhã no AP da Vila Clementino, escolhendo um vestido azul simples, tentando se convencer de que tudo ia ficar bem. Enquanto isso, na sede da Ribeiro Solutions, Marcos finalizava seu plano. O novo documento falso, mais sofisticado, com datas e assinaturas que pareciam reais, estava pronto para ser enviado para as autoridades. Ele hesitou por um segundo, a voz de Ana. Você vai me perder de vez, cortando o silêncio da sala vazia. Mas a raiva venceu. Ela vai entender depois, murmurou clicando em enviar. O e-mail partiu anônimo direto para um contato na polícia fiscal. Às 7 da noite, Daniel estacionou o Audi na frente do prédio de Ana. Ele usava uma camisa social leve, sem gravata, o cabelo penteado com um charme descontraído. Quando ela desceu, o sorriso dele a fez esquecer o peso do dia por um instante.
Tá linda, disse, abrindo a porta do carro. Você também não tá mal, doutor. Ela respondeu com um riso nervoso entrando no carro. Eles foram para um restaurante nos jardins, pequeno, mas acolhedor, com luzes suaves e cheiro de manjericão no ar. Sentaram numa mesa de canto e pela primeira vez em dias a conversa fluiu fácil. Histórias do passado, piadas sobre o escritório, sonhos que nunca tinham compartilhado. Sabe, Daniel disse, mexendo o vinho na taça, eu nunca imaginei que minha secretária ia virar isso. Ele apontou para eles dois, um sorriso torto no rosto. Ana riu, o calor subindo para as bochechas. Nem eu. Mas não me arrependo. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, os olhos verdes brilhando. Nem eu, disse, baixo. Mesmo com tudo que aconteceu, você valeu a pena, Ana. Ela sentiu o peito apertar, mas antes que pudesse responder, o celular dele vibrou. Ele franziu a testa, atendendo. Vasconcelos, disse. E o rosto dele mudou de leve para sério em segundos. O quê? Quando? Ele ouviu por um minuto, o olhar ficando duro. Tô indo aí agora. E o que foi? Ana perguntou, o coração acelerando. A polícia fiscal tá na empresa, ele disse levantando. Alguém mandou um documento dizendo que eu falsifiquei dados. Outro falso, mas esse é mais sério. Ele olhou para ela hesitante. Ana, você... Não fui eu. Ela cortou firme, levantando junto. Mas eu sei quem foi. Vamos. No caminho para Faria Lima, Ana ligou para o pai, a raiva queimando. Ele atendeu, a voz fria. Ana, o que você quer agora? Você mandou outro documento, não foi? Perguntou, o tom cortante. Eu te avisei, pai. Fiz o que precisava. Ele respondeu, seco. Ele não merece você. E você perdeu, ela disse, desligando antes que ele pudesse retrucar. Virou para Daniel, os olhos marejados. Foi ele. Eu vou consertar isso. Chegaram ao escritório com o caos já instalado. Policiais revistando arquivos, a equipe de TI tentando explicar. Daniel foi direto para o chefe da operação, mostrando os relatórios que provavam a fraude do primeiro documento. Ana, por sua vez, pegou o celular e gravou uma mensagem rápida. Sou Ana Clara Ribeiro, filha de Marcos Ribeiro. Ele mandou documentos falsos para incriminar Daniel Vasconcelos. Eu sei porque ele me confessou. Enviou para o número que Daniel passou, um contato confiável na polícia. Minutos depois, o chefe da operação recebeu a mensagem. Ele ouviu, olhou para Ana, depois para Daniel. Isso muda tudo, disse, chamando a equipe para suspender a busca. Vamos investigar a origem disso. Se for verdade, seu rival está em apuros, Sr. Vasconcelos. Quando os policiais saíram, o silêncio tomou o 30º andar. Daniel virou para Ana, o rosto cansado, mas aliviado. Você entregou seu pai, disse baixo, quase incrédulo. Eu escolhi você, ela respondeu, simples, as lágrimas caindo. Não podia deixar ele te destruir. Ele a puxou para um abraço, mais forte que o da cesta, como se quisesse segurá-la para sempre. Você é incrível, murmurou no ouvido dela. Eu te amo, Ana. Ela congelou por um segundo, depois sorriu, retribuindo o abraço. Eu te amo também, Daniel. Dias depois, a investigação provou que Marcos fabricou os documentos. Ele foi indiciado por falsificação e a Ribeiro Solutions entrou em crise. Ana cortou contato com o pai, mas mandou uma última mensagem. Eu te avisei. Espero que você encontre paz. Ele não respondeu. Meses se passaram e a vida de Ana e Daniel mudou. Ela deixou o cargo de secretária. Já organizei sua vida o suficiente, brincou, e aceitou uma posição na diretoria, usando o talento que ele sempre viu nela. Eles começaram a namorar oficialmente, o amor crescendo mais forte que qualquer rixa do passado. Num fim de semana em Atibaia, na casa da mãe de Daniel, os dois sentaram na varanda, o pôr do sol pintando o céu de laranja. Dona Clara trouxe café sorrindo para os dois. Vocês parecem feitos um para o outro, disse antes de voltar para dentro. Daniel segurou a mão de Ana, os dedos entrelaçados. Ela tá certa, sabe? Disse com aquele sorriso que a conquistou. O que a gente passou, valeu cada segundo. Ana assentiu, o coração leve. Valeu mesmo, respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. A guerra tinha acabado, e o amor deles venceu.